Já pensaram em algo pior do que ser atropelado por um caminhão? Estou a dizer-te, um tapa na cara do seu primo sujo, barulhento e fedorento, o caminhão de lixo. Nosso protagonista, um típico perdedor virgem, é esfaqueado nas costas por um companheiro de equipe durante um jogo. E quando pensaste que não poderia piorar, bam! A aldeia de caminhões de lixo entrou no palco à esquerda, acabando com a sua miserável corrida. Mas o destino tinha outros planos. Ele teve uma segunda oportunidade. O poder de retorno está desbloqueado desta vez. Ele não está aqui para fazer amigos, ele está aqui para se vingar. O que ele planeja fazer? Torne-se um necromante e faça tudo sozinho. Raids para um jogador, chefes para um jogador. O vilão manipulador que arruinou a vida dele, ela está na lista. Se isso soa como uma pequena história de vingança dos mortos-vivos para você, clique no botão like e fique para assistir ao vídeo completo. O título deste homem. Solo Imperador faz um comentário sobre Skelly, se você realmente deseja essa segunda parte. Aproveite! A história começa com o jogo, especialmente na floresta de Waldberry. Um homem está exausto e ferido. Quando o inimigo cercou seus camaradas, eles ficaram gravemente feridos. O líder do inimigo estava confortavelmente sentado no trono. Os inimigos usavam uniformes noturnos azuis e brancos. Um deles mencionou que, mesmo com todos os esforços, a pessoa aguardada ainda não havia aparecido. Eles decidiram matar o último que ainda estava acordado. Um carrasco, um homem de capacete e sem camisa, levantou-se e um machado estava prestes a começar. Os vivos viram o machado chegar. De repente, um homem de cabelos prateados apareceu. Este homem cortou o carrasco antes que ele fosse ferido. Os feridos ficaram felizes em ver esse cara de cabelos prateados chamado Jae-hyun. O homem de uniforme azul e branco reconheceu o homem de cabelos prateados como seu pote. Eles decidiram correr para ele juntos. O homem de cabelos prateados olhou para eles. Um movimento rápido do homem de cabelos prateados cortou aquelas pessoas para baixo. Ele indagou se realmente acreditavam que atacar juntos faria alguma diferença. Ele disse que os tipos não conseguiram vencê-lo. Este homem é um furacão. Seu verdadeiro nome é Jae-hyun. Ele está afiliado à enigmática máscara de Rajo e é conhecido como Hero Killer. Os feridos pedem desculpas a Jae-hyun, dizendo que é tudo por causa deles. Eles nunca esperaram ser emboscados. Jae-hyun perguntou o que eles estavam pedindo desculpas. Ele estendeu a mão, disse à pessoa que estava tudo bem e encorajou-o a se levantar. Essas pessoas ficaram tocadas. Jae-hyun disse a eles que nem sequer foi culpa deles. Ele ordenou que culpassem a pobre perdedora, que sempre ficou atrás devido à sua falta de habilidades. Ele tem algo a ver com a mulher no trono. A mulher comentou que a amizade de Jae com os homens feridos foi comovente. Ela pergunta a Jae-hyun por que ele está agindo tão sentimentalmente. Mesmo que o lixo seja combinado, ela diz que não vai dar lugar a nada. O nome desta mulher é Siri e seu nome verdadeiro é Chai Cillian. Ela é afiliada aos Thunder Hunters e tem o apelido de Rainha do Trovão. Jae-hyun Zombo. Ele então observa que cada vez que é destruída por alguém que ela chama de lixo, Theoriane range os dentes e corre descontrolada. Theorion o avisou para calar a boca e não se arrepender de chorar mais tarde. Jae-hyun tocou seu relógio, então proclamou uma ranhura em uma venda e a espada se materializou magicamente. Todo seu equipamento foi substituído por uma armadura preta e dourada, o que parecia ainda mais poderoso. Em seguida, expressou arrependimento. Só um homem fraco como tu se sente assim. Suponha que o Orion esteja irritado com este bastardo arrogante. Ela ordenou aos seus homens que o matassem. Jae-hyun disse a ela que ela nunca aprendeu. Ele tinha certeza de que ela não poderia matá-lo. Mas assim que as palavras caíram, uma espada penetrou em seu peito. Jae-hyun está confuso. O homem que ele acabou de salvar apunhalou-o pelas costas. O sistema o solicitou que seu volume de sangue estava diminuindo rapidamente. Seus movimentos são restritos. Ele caiu de cabeça para baixo no chão. Ele perguntou o que isso significava. O homem pediu desculpas por o enganar. O homem deduziu que eles tinham que ganhar a vida. Ele espera que Jae-hyun não os odeie por fazerem isso. Jae-hyun ficou chocado. Olha, Olion depois começou a rir do Jae-hyun. Ela disse para ele se inclinar e mergulhá-lo em pequenas fantasias de amizade. Ela disse que isso não importa diante do dinheiro.
Ela liga para Hakan e diz a ele que ela irá removê-lo do jogo e que ele não será capaz de fazer progressos se ela o mata assim toda vez que ele faz login. Ela sabe que ele também é um jogador profissional de Warlord e que ele é um inútil desocupado que só tem seus jogos. Ela disse a ele que era muito ruim para ele, porque ele voltou a ser um lixo. As mãos de Jae-hyun coçaram a terra com raiva. Então ele se levantou e atacou Seolian. Sangue respingou. Jae-hyun ficou surpreso. Seolian disse simplesmente: "Meu Deus, os 5 caras que ele havia salvado o esfaquearam simultaneamente." Seolian agradeceu aos homens. Jae-hyun perguntou-lhes por quê, quando eles sabiam quantos ele tinha para a guilda. O chefe ordenou que ele morresse imediatamente. Ele deduziu que pagaram centenas de milhões apenas para garantir sua morte. Jae-hyun não conseguia acreditar que só fizeram isso por causa do dinheiro. Ele fez tanto por eles. Essas pessoas até disseram que suas famílias. Ele estava indignado. Com o aviso vermelho, as janelas começaram a inundar sua tela. O sistema avisa que ele está morto, e como punição, ele não pode fazer login por 48 horas. Então o nosso filho acordou. Jae-hyun levantou-se da cápsula. Ele sofreu com a perda de tudo. O jogo que ele acabou de jogar chama-se Senhor da Guerra. Este é um jogo popular em todo o mundo. É baseado em realidade virtual impulsionada por inteligência artificial e ganha dinheiro inimaginável. E naquele mundo é a única coisa em que Jay é bom. Na vida real, ele costuma ser rotulado como lixo. Naquela época, o chefe dos homens que o traíram disse-lhe que ele era ótimo naquele jogo. Aquele homem estava curioso para saber qual nível Jae-hyun estava. O homem então convidou Jae-hyun para se juntar à sua guilda. O único lugar onde Jae-hyun sente que ele pertence é aquele jogo. E é assim que é. Agora ele está completamente furioso. Jae-hyun decidiu não perdoá-los. Ele pegou o casaco e correu para a rua. O plano dele é encontrá-los e matá-los. Ele questionou-se por que passou por essas tribulações só para dar uma vida boa aos bastardos. Ele ligou para Dong-su, mas como todos sabiam, a luz vermelha do pedestre estava acesa. O carro continuou a passar. Se ao menos ele tivesse conhecimento de que as coisas iriam terminar desta maneira, refletiu Jae-hyun. As luzes do carro piscaram para ele quando se aproximou. Ele se arrependeu de ter cuidado com os outros desde o início. O caminhão está se aproximando perigosamente de Jae-hyun. Então o sangue derramou. O Jae-hyun foi atropelado e deitado na calçada. Seu celular informou que o número discado estava indisponível. Ironicamente, Jae-hyun foi atropelado por um caminhão de lixo. Ele ainda não quer morrer. Ele pensou no bastardo traidor e viu o Orion, o bastardo que o estragou. Ele quer uma vingança brutal contra todos eles. Então ele perdeu a consciência. De repente apareceu uma luz. Um ícone de carregamento aparece. A verificação do usuário está em andamento. O Hurricane foi bem recebido no jogo. Ele abre os olhos e ele deve terminar o tutorial, que é para sobreviver ao labirinto. Mestre Minotauro. Ele estava confuso. Se ele realmente era um senhor da guerra, por que ele recebeu a missão tutorial? Alguém ligou-o e disse-lhe para não ficar atordoado e para se animar. Eles alertaram-no para o aviso de derrubar o Minotauro. O Minotauro rugiu alto. Os 2 homens viram o corpo, incluindo a lata dela. Os 3 têm de derrubá-lo juntos. Ouvir pode ficar confuso porque sabe que o Minotauro foi removido há 5 anos devido a problemas de dificuldade. Quem o ouviu ficou confuso. Ele então lhe disse que o Senhor da Guerra só havia sido libertado há 10 meses. Fiquei surpreso ao ouvir a notícia do Ken. Estes 2 acham que ele é estranho? Quando eles lhe deram um sinal, disseram-lhe para tancar por um momento, mas ouvir pode simplesmente se levantar e pegar uma espada afiada. Eles perguntaram-lhe para onde ia. Então, para sua surpresa, Hacken começou a correr em direção ao Minotauro. Eles perguntaram se ele estava louco. Eles pensaram que ele ia morrer. O Hacken concentrou-se no Minotauro, e então o nosso rapaz simplesmente fez vários cortes precisos e derrubou o monstro. O Minotauro caiu. Ambos os caras ficaram surpresos que ele pudesse derrubar o monstro com um golpe. Os 2 se entreolharam profundamente. Então eles ligaram para ele. Então disseram-lhe que ele possuía um talento extraordinário.
Eles o convidaram para se juntar à sua guilda. Isso lembrou Seu Khan de sua experiência com o filho ilegítimo do traidor. Seu Khan olhou para eles. Seu Khan disse a eles que ele tinha acabado de tomar uma decisão. Os dois tipos parecem esperançosos, mas de repente o pote dela os corta. Sangue respingou. Akan explicou que, se voltasse a confiar nos outros naquela vida, ele seria semelhante a um cachorro. Com isto, o açougueiro herói pode retroceder seus passos. Depois disso, Jae-hyun se levantou da cápsula VR. Ele ficou surpreso ao descobrir onde estava. Este tipo está a jogar numa loja de realidade virtual. Ele recorda que estava falido há 5 anos e costumava jogar no equipamento da sala de exposição da loja. Isso o fez refletir se realmente estava regredindo. Quando ele percebeu que estava com pressa com algo a fazer, ele correu o mais rápido possível. Ele quer usar sua informação e experiência nos próximos 5 anos. E se ele usar essa informação e experiência, ele certamente receberá sua vingança. Ele foi até o caixa e tirou o cartão de crédito. Ele comprou imediatamente o modo básico V-engrenagem. O vendedor aceitou seu cartão. Quando o RMC não ouviu imediatamente o vendedor chamando-o, ele estava planejando o que fazer. Disseram-lhe que não havia fundos suficientes. Esse garoto de bunda quebrada ficou atordoado. Ele só pode amaldiçoar. Ele percebeu que se ele tivesse dinheiro, ele teria comprado um há muito tempo. Caso contrário, ele não estaria jogando na loja. Ele não sabia o que fazer. Ele pensou que seria tarde demais para ganhar mais dinheiro naquela época. Então ele ouviu uma voz. Um anúncio da Siri está sendo exibido na tela. Ela ficou no primeiro lugar como um modelo senhor da guerra. Ela convida as pessoas a se tornarem senhores da guerra através de anúncios. O Jae-hyun viu o anúncio. Ele se lembrou de algo que ainda se lembrou. Surrey disse a ele que ele estava de volta ao lixo. Isso lembra Jae-hyun que agora não é hora de esperar. Ao anoitecer, a nova marcha Vu estava no lugar. A instalação está concluída e Jae-hyun pode começar a usá-la imediatamente. A maneira mais rápida de conseguir o dinheiro é ir à empresa de empréstimos. Aparentemente, ele pediu emprestado 10 milhões. Ele estava prestes a pegar o bilhete da mesa quando o homem tirou algo do bolso da jaqueta. Era uma faca e ele esfaqueou a mesa entre os dedos do Jae-hyun. Jae-hyun foi ameaçado de que sua vida se ele não conseguiu pagá-los. Jae-hyun estava assustado, mas fez isso de qualquer maneira. Se isso significa que ele pode se vingar daqueles bastardos, ele está disposto a cair no fogo do inferno e arriscar novamente. Ele está conectado dentro do dispositivo de realidade virtual. Identifique o usuário iniciado. Então confirmou que ela poderia receber senhores da guerra. O frasco dela espera que alguém chegue logo. Antes que ele pudesse se lembrar do nome da mulher, alguém o parabenizou por limpar o tutorial. Uma mulher loira com uma aura e pernas de aranha apareceu. A senhora se apresenta como Ariadne e explica que sua missão é apoiá-la em sua carreira profissional. Ela é a pessoa que você pode realmente esperar. Ela estendeu a mão para o aventureiro e pediu-lhe para escolher entre o curso básico. Existem 3 classes básicas e as habilidades que podem ser usadas para atualizar aqui determinarão a classe específica em que ele entrará. A classe de guerreiro usa armas corpo a corpo para lutar na linha de frente. Recomendado por Ariadne. Se você pode querer algumas ações emocionantes aqui, considere isso aqui. Ele tinha certeza de que poderia subir rapidamente, pois já havia feito isso no passado, mas à medida que ele avançava, o jogo de single player se tornava cada vez mais difícil. Ele disse a Ariadne que ia desistir. Ariadne contou-lhe sobre o padre. Com esta classe, ele pode usar o poder da cura para melhorar e curar outras pessoas. Este é o passe automático do Hirkan. Ele mencionou claramente que não tinha interesse em cuidar dos outros. Portanto, parece que resta apenas uma opção viável. Ariadne quer que ele tenha uma aventura interessante. Ela abriu inteiramente a mão e algo começou a brilhar intensamente. Ela deu-lhe um brilho dourado que envolveu seu corpo. Disseram-lhe que tinha escolhido a aula mais básica. Ele foi rapidamente transportado para a torre da hierarquia correspondente. Um senhor idoso é calorosamente bem-vindo aqui dentro desta torre. O velho se apresentou como Galco, o guia do caminho mágico. Ele é um NPC de nível mágico. O velho está aqui perguntando a Lata que tipo de magia ele quer aprender. Aqui pode rapidamente ser respondido que ele deseja magia negra.
O Galco estava confuso. Pode ser muito confuso aqui. Ele ficou em silêncio. Galco acha que aqui pode querer magia terrestre. Ele tentou dizer que sua audição não é boa devido à sua idade. Huracan prontamente o corrigiu, dizendo que ele desejava magia negra. Gorko entrou em pânico. Ele perguntou onde Huracan tinha ouvido falar disso. Ele disse que a magia negra é poderosa, mas traz destruição à alma do usuário. Huracan respondeu que sabia. Huracan deixou claro que ele estava ciente dos riscos, mas ainda queria aprender sobre isso. Ele insistiu que deveria ser magia negra. Gorko não podia acreditar. Ele descascou sua pele e revelou um crânio assustador. Sua aparência mudou completamente. Ele disse que já faz algum tempo que nenhum garoto escolheu esse caminho. Ele disse ao tanque de cabelo que se ele estivesse pronto, ele deveria colocar as mãos no livro de habilidades. Ele lembrou aos superiores a escolher com sabedoria. Ele tentou dizer ao tanque de cabelo que era um caminho difícil, mas aqui o golpe nem o deixou terminar. Ele colocou a mão no livro de habilidades. Ele disse com confiança: "Vamos seguir em frente. Desculpe, mas não sou daquele tipo de punk." Gorko riu alto. Ele estava divertido. E aqui, Ken está envolto em uma aura escura que vem do livro. Gorko comentou. Que engraçado, parece que já passou tanto tempo. Há um vídeo famoso da vida passada de Jay. Trata-se de um necromante que sozinho derruba o chefe e Jae-hyun está convencido de que esse é o tipo de poder que ele precisa alcançar. Poucos momentos depois, ele foi informado de que ele era um necromante. Seu título é Introdução ao Necromante, e ele aprendeu a habilidade de fragmentos de esqueletos. Ele impulsionou a habilidade e um pequeno crânio saiu de sua mão. Ele atirou no chão e o crânio começou a reagir a alguma coisa. Furacão foi informado de que os guerreiros esqueletos precisam gastar mana para tomar forma. Nessa vida cheia de surpresas e desafios, ele escolheu se tornar um necromante. Os pequenos crânios formaram o esqueleto humano. Isso oficialmente marcou o início de outro necromancer. MC Herkan estava ansioso para atualizar na época, mas antes que ele pudesse procurar a masmorra, o crânio caiu e rolou no chão. Houve um silêncio estranho na sala. O mentiroso dela só pode dizer? Alguns minutos depois, um portal aparece. O Herkan passou por ele e sai. Ele suspirou, acabou de entrar na masmorra de treinamento. Ele não sabia o que estava acontecendo, porque não era como o tipo de esqueleto descontraído que ele tinha visto em suas vidas anteriores. Ele olhou para a janela de habilidade que mostrava o status dos fragmentos de esqueleto. O nível de proficiência é F. Hurricane tem apenas um guerreiro esqueleto para convocar. Esta habilidade permite que o usuário crie fragmentos de esqueleto. Quando a magia é injetada no fragmento de esqueleto criado, o usuário pode comandar um esqueleto minion. Herkan se perguntou se era por causa da baixa proficiência. Isso o fez sentir que precisava atualizar o mais rápido possível. Ele ouviu um rugido. Veio na hora certa. Essas palavras vêm de um lobo de carvão. Eles são monstros usados no treinamento. Herkan sabia que os lobos de carvão não eram fortes, mas eram rápidos, o que os tornava perfeitos para testes de desempenho. Ele removeu os fragmentos do esqueleto. Ele ordenou que avançasse. A bola de fogo azul brilhou e depois se transformou em um esqueleto. O guerreiro esqueleto descobre o inimigo e entra em uma postura de combate. Ela rugiu alto, como se estivesse pronta para lutar. O furacão ordenou aos guerreiros esqueletos que matassem aqueles lobos de carvão. Os guerreiros esqueletos estão absortos. O lobo de carvão correu. Huracan percebeu que os guerreiros esqueletos estavam se portando melhor do que o esperado. Nesse ritmo, ele espera atingir o patamar máximo em breve. Mas no momento seguinte, o guerreiro esqueleto foi quebrado em pedaços. Huracan ficou atordoado. Que diabos é isso? O crânio rolou sob os seus pés. O crânio parece que está chorando. O guerreiro esqueleto parecia ser um tanto envergonhado. O furacão exibiu um olhar que misturava surpresa, feiura e repulsa. Ele sabia que algo estava errado. Ele imediatamente olhou para a janela de habilidades. Ele folheou e viu anotações sobre criaturas equipadas com sistemas de aprendizado profundo e aprendendo com a batalha. O usuário deve definir o modo padrão. As opções são modo de defesa, modo de ataque e modo de ação especial. Hagen suspirou alívio, e a razão foi porque ele não havia definido o padrão.
Ele escolheu o modo defensivo e os olhos do guerreiro esqueleto se iluminaram. Mas é engraçado porque o lobo já está se divertindo a mastigar ossos. Só estás atrasado um segundo. Hacken então tentou o modo de operações especiais. Então os guerreiros esqueletos começaram a dançar loucamente. Vendo isto, vale a pena entrar no modo de operações especiais. Até os lobos começaram a dançar. O furacão percebeu que estava lixado. A voz de Goku é ouvida ao longo do caminho e ele tenta impedir seu mentiroso de fazê-lo. Tudo o que RMC pode fazer é suspirar e expressar que está enlouquecendo. Ele recebeu a informação de que seu personagem não poderia ser deletado, tendo em vista que sua conta tem menos de 3 meses de idade. Hacken não pode excluir seu personagem ou mudar de aula, e o pagamento do empréstimo começa no próximo mês. Ele pensou em ser atropelado por um carro novamente. Neste ponto, o lobo do carvão foi derrotado. O esqueleto atrás dele assumiu uma pose de batalha. Hacken se perguntou por que tudo não correu bem para ele. Apenas quando ele pensou que as coisas estavam finalmente melhorando, ele reclamou que o idiota estúpido nem sequer ajudou. Ele suspirou alto. Ele disse ao esqueleto para ficar quieto, porque isso o deixava louco. Isso o fez se perguntar como o necromante que ele viu em suas vidas anteriores lidava com tais pessoas. Então ele se deparou com uma mensagem crucial, capaz de mudar tudo. A criatura supostamente está equipada com um sistema de aprendizado profundo e aprende com a batalha. Ele percebeu que quando ele matou aqueles lobos de carvão, ele estava olhando para ele e aprendendo com ele. Neste momento, ele viu que o guerreiro esqueleto havia sido capaz de imitar sua postura de combate. Isso o fez sorrir. O furacão então deu um bastão ao esqueleto. Ele disse a esqueletos que ele tinha sorte de ter um mestre como ele. Mesmo que ele não pareça, as pessoas o chamam de gênio, diz ele. Ele se gabou de que até instruiu todos os membros da guilda a se tornarem classificadores superiores. Ele disse ao esqueleto que lembrasse uma coisa durante a batalha. Se não se esquivar, está morto. O frasco dela está prestes a atingir o esqueleto. Caiu no chão e o esqueleto caiu no chão. Ele disse aos esqueletos que eles vão fazer isso de novo e de novo. Repetido novamente, o esqueleto continuou sendo atingido. Continua a bater na parede. Ela pode repreendê-lo e, se for atingido, não deve apenas ficar lá como um idiota, mas pensar no próximo movimento. Ele instrui o esqueleto a procurar uma oportunidade depois de se esquivar e então revidar. Ele perguntou se o esqueleto entendeu. O esqueleto parecia resoluto e assumiu uma postura de combate. Em seguida, ele enfrentou o lobo de carvão novamente. Desta vez, o guerreiro esqueleto foi capaz de esquivá-lo e até mesmo de contra-atacar. E depois atingiu o próximo lobo. 3 lobos perderam para ele. Esqueletos olhou para o furacão com olhos de expectativa. O furacão perguntou o que estava olhando. Ele lembrou o esqueleto para não se distrair durante a batalha. Segundo Hacken, sua última etapa não foi ruim. Hacken foi informado de que a proficiência em fragmentos ósseos estava aumentando. Uma luz amarela brilhante os envolveu, como se tivessem acabado de ganhar experiência com a batalha. Hacken diz ao esqueleto que ele passou. Hacken foi informado pelo sistema de que seu nível havia aumentado depois disso. No Castelo de Figos, uma aldeia para iniciantes, as ruas estão repletas de pessoas. Também é barulhento aqui porque as pessoas estão anunciando suas guildas. Hacken está pensando que esse esqueleto realmente vale a pena ensinar, e depois de mais alguns dias de moagem, ele poderá tocar toda a masmorra de treinamento solo. Mas ele sabia que o verdadeiro desafio começava. Ele precisa atingir o nível 10. Alguém ligou para Hacken e interrompeu seus pensamentos. O homem estava furioso porque Hacken bateu no ombro. O Hacken acha que estes homens parecem bandidos de 3ª categoria. Hacken começou a ficar zangado. Seu tempo era precioso para ele, mas ele foi agarrado pelo colarinho. Ele quer saber se deveria matá-los. O homem estava prestes a bater-lhe. Surpreendentemente, um homem loiro vestindo uma camisa havaiana parou o primeiro. Ele disse ao homem que não deveria andar por aí a bater nas pessoas. A multidão perguntou quem ele era e se ele estava com a pessoa que o atingiu. Mas, em vez de suspirar de alívio, Hacken mostrou uma expressão inquieta, porque reconheceu o homem loiro. Hacken viu músculos definidos e um senso de moda peculiar. Isso o convenceu de que aquele tipo era o matador Chev. No passado, ele foi um guerreiro de altíssimo nível. Hacken quer saber o que ele está fazendo lá. Ele estava prestes a falar com ele quando alguém gritou.
O homem na frente cuspiu e depois ameaçou o matador Chev para ficar fora porque nem conheceu o homem. O homem afirma que o furacão o atingiu primeiro. Ele refutou a afirmação de olho por olho. O toureiro Chev riu levemente e soltou sua respiração. Apesar de seus esforços para ser amigável, ninguém realmente o obrigou. O bastardo tem o nariz pendurado enquanto tenta ficar de pé. Os nossos rapazes sentem a pressão também. É realmente uma aura incrível. Então Matodoshiev afirma que o cara bateu na palma da sua mão com a primeira palma, então ele deveria ter feito o mesmo. O homem estava assustado. Então ele foi informado quem era essa pessoa. Aparentemente, Matodoshiev é o presidente da guilda Red Bull, uma das 30 principais guildas. Além disso, ele é conhecido por seu amor por lutar. Ele é conhecido como Masoudo Killer Chev. O homem arrogante agora mesmo ainda se perguntou como poderia haver tal pessoa. Matodorchev agarrou o braço do homem arrogante e pediu-lhe a resposta. O homem parecia pálido. Ele sabe que estragou tudo. Ele pediu desculpas e fugiu. Matodorchev ficou feliz por resolver o problema com palavras. Então ele perguntou se ela estava bem. Disse-lhe para não se importar com pessoas assim. O furacão arrancou as mãos dos ombros. O matador Chev não esperava isso. Hakan então lhe disse que não precisava ajudá-lo a partir daí. Hakan afastou-se. Isso deixou o matador Chev confuso. O matador Chev comentou que ele era uma pessoa tão fria. Enquanto isso, Hakan estava zangado porque naquele momento ele estava intimidado com seu próprio poder. Ele jurou que na próxima vez que eles se encontrarem, ele será uma pessoa completamente diferente. Em diferentes ambientes é realmente vanguardista. As tochas iluminam o lugar e é como uma caverna. Hakan está pensando sobre a diferença entre sua força e o matador Chev. Ele sabia que Shiru e Shefu tinham níveis semelhantes de habilidade. Para se vingar, Harkin sabe que precisa se tornar mais forte. Um monstro apareceu atrás de Harkin enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, mas o esqueleto resolveu o monstro com facilidade. Harkin nem precisou se mexer. O esqueleto derrubou o monstro. O sistema de notificação parece ter notificado que os guerreiros esqueletos estavam assombrando o tigre frio. Está achatado. Parece esperar como um furacão, como se quisesse ser elogiado. O furacão disse que atingiu a categoria 10 nesses 3 dias. Demorou mais do que ele imaginava. Quando o esqueleto não recebeu nenhum reconhecimento, ele ficou triste. O sistema informou o furacão que ele havia atingido o nível 10. Disseram-lhe que não havia mais monstros na masmorra de treinamento. O símbolo iniciante de Hyakin foi removido. As recompensas estão a ser transferidas. Hyakin recebeu um relógio de guerra, juntamente com estatísticas, missões, mapas, inventário e mensageiros. Todas elas são características definidas no jogo. Ele não se sente assim há algum tempo. Ele olhou entusiasmado para a janela de status. Isso expõe a sua posição. Ele é um necromante de nível 10 com apenas um título. Sua força e resistência são 3, enquanto sua inteligência e mana são 5. Com certeza, seus atributos foram refrescados. Ele foi solicitado a gastar seus pontos de atributo. Seu SP restante é força. Sua resistência é 3, enquanto sua inteligência e mana são 5. Como esta é a primeira vez que ele usa um valor de atributo, você pode ser cauteloso e sábio aqui. Ele sabia que os necromantes geralmente melhoravam o mana ou a inteligência. No entanto, aqui pode ser decidido colocar todos os pontos na força. A sua força aumentou em 50. Sua força total acumulada é de 53. Nosso mestre de cerimônias imediatamente sentiu um aumento em sua força. O guerreiro esqueleto parecia assustado. Está a fumar? Hakan perguntou o que estava fazendo. Hakan bate nele e diz ao guerreiro esqueleto que ele não desistiu de se tornar um necromante. Ele esclareceu que está tentando ensiná-lo. Hurricane explicou que mesmo que ele melhorasse seu maná e intelecto, isso não teria muito impacto em seu jogo. Em contraste, se ele pudesse melhorar sua força, ele poderia transmitir a ele todas as habilidades do guerreiro esqueleto quando ele era mais forte. Em suma, ele apostou sua vida no crescimento do guerreiro esqueleto. O guerreiro esqueleto parecia emocionado. O furacão lembrou-lhe de se concentrar no treinamento. Afinal, existem outras maneiras de compensar a falta de estatísticas. No capítulo de Castelo de Figos da Associação dos Raiders, alguém gritou que havia uma missão totalmente nova. Os jogadores correram para pegá-lo.
Huracan sabia que a missão naquela época não era boa. Então todos aqui são muito acolhedores e podem se aproximar do velho no balcão e dizer-lhe que ele também quer uma tarefa. Ele pediu para ver a lista. O velho respondeu que o que estava dentro eram tarefas difíceis e que ninguém realmente queria. O velho pensou que Hacking estava confiante. Na cabeça de Hacking, ele pensou que era tudo terrível, mas ele riu. Os benefícios do regresso, eu acho. Ele tem uma carta escondida. Ele encontrou o que estava procurando nas cavernas do Monte Kima. A missão é destruir todos os monstros perto da montanha Kima. A recompensa é 10 moedas de ouro. O velho aqui perguntou se ele tinha certeza porque era uma tarefa de baixo nível que valia apenas 10 moedas de ouro. Aqui você pode responder que sim, ele recebeu a tarefa. Ela estava pensando que se ele completasse essa missão de aparência chata antes de atingir o nível 15, ele poderia ganhar um título super raro chamado Prospect. Isso é bom porque ganhar um título aumenta os atributos, especialmente o título de prospecto aumenta a porcentagem de atributos. Em outras palavras, isso daria início à carreira de Khan como OP. Ele está pronto para ir, mas antes disso, nosso rapaz quer começar a consertar todo o seu equipamento primeiro. Pode parecer sério daqui a algumas horas em Mount Bema. É porque o bastardo está vestindo um fato de orelhas de coelho, calças rosa, cinturões verdes e pés de monstro. Apesar de tentar parecer legal, ele parece estranho. Nem mesmo o corvo ficou intimidado por ele. Ele sabia que estava amaldiçoando em sua cabeça. Aparentemente, o nosso rapaz não tinha dinheiro suficiente depois de conseguir o equipamento de esqueleto. Então ele só conseguiu o que conseguiu e acabou assim. Para acabar com isso, ele decidiu acelerar a tarefa e pegar as roupas primeiro. Enquanto ele correu, ele pensou em concluir a tarefa o mais rápido possível. Houve um silêncio na floresta até que uma mão ensanguentada apareceu dos arbustos. O homem pediu ajuda. Ele continuou implorando, mas em vez de ser curado, foi novamente arrastado para os arbustos para esconder seu corpo. Eles estão lá, os temíveis homens maléficos que perseguem os novatos incautos. Um clássico. Algumas horas atrás, alguém na floresta estava emocionado. Este homem chamado Duo estava ansioso pela sua aventura no Monte Bama. Ele teve a impressão de que ele era muito bom no esporte. Ele até se considera um hater. De repente, alguém gritou por ajuda. Este homem tem gritado por ajuda desde que seu amigo foi ferido. Multi correu para eles e perguntou qual era o problema. O tipo explicou que eles foram atacados por um monstro que nunca viram antes. Eles quase não conseguem escapar e não têm poções curativas. Multi disse-lhes que ele tinha apenas alguns. O sujeito agradeceu profusamente e jurou pagar o favor. Ele não sabia que o dinheiro estava além de suas expectativas. Um cara apareceu atrás dele e estava prestes a bater na cabeça, e de repente o sangue jorrou. Multi ficou chocado, e o cara que chorou antes agradeceu e disse que eles se certificariam de aproveitar ao máximo os itens. Multi percebeu que estava sendo enganado, chamou-os de covarde. O cara chamou-lhe de falar coisas más. O cara acusou Multi de ser um idiota e de cair nessa armadilha. Uma última faca nas costas. O jogador Multi está morto. O relógio do jogador foi largo. Os bandidos comentaram que é divertido misturar com novatos. Eles zombaram das múltiplas reações. Eles partiram em busca da próxima presa. Essa equipe é chamada Família Ralph e é uma guilda vilã PK. De volta ao presente, alguns lobos enfrentam nossos guerreiros esqueletos favoritos. Os lobos correram em direção ao esqueleto. A bala de lata dela bateu no dedo e escolheu o modo de ataque. Como se algo tivesse clicado, o guerreiro esqueleto correu para a frente. Ele corta implacavelmente contra os lobos. Várias dicas apareceram e o guerreiro esqueleto assombrava um lobo de árvore antigo. Ganhou alguma experiência. O furacão viu que, agora que o guerreiro esqueleto tinha uma espada, um bando de lobos não significava nada para ele. Ele ficou feliz em escolher o equipamento para o esqueleto primeiro. Ele prova que um verdadeiro jogador está mais preocupado com a praticidade do que com a aparência. Mas a verdade é que estás falido, meu. Isso é engraçado, porque o guerreiro esqueleto sente pena por seu mestre olhá-lo dessa maneira. Isso irritou-a um pouco. Ele disse ao guerreiro esqueleto que, se terminado, ele deveria segui-lo. Eles têm de aumentar rapidamente para que possam limpar a área. O guerreiro esqueleto o seguiu. Um raio de luz brilhou acima deles e depois atingiu o crânio de um guerreiro esqueleto.
Hacken viu a flecha. O choque do guerreiro esqueleto pode ser visto. Então alguém apareceu e pediu desculpas. O homem alegou que o guerreiro esqueleto parecia um monstro à distância. Ele pediu desculpas novamente. Seu frasco confirmou afirmativamente. Então ele reparou em algo. Ele viu roupas e equipamentos manchados de sangue e alguns relógios de batalha usados pelo cara. Os olhos de Hakan brilhavam friamente quando ele percebeu quem eram esses caras, mas ofereceu perdoá-los em troca de uma poção mágica. O guerreiro esqueleto ficou irritado e quebrou a flecha ao meio. O tipo disse que não tinham poção. Então o cara sugeriu ajudá-la a atualizar, porque ele reabasteceria automaticamente o mana até então. Ela pode perguntar se está tudo bem. O cara confirmou, lamentando genuinamente, justificando seus atos. Os monstros apareceram a tempo. Os Ralphs disseram que este lugar pode enfraquecer os monstros e que este lugar pode acabá-los. Mas os Ralphs tinham planos diferentes. Primeiro, depois de obter o ódio dos monstros, o mago lança um buff de ataque sobre eles e envia um na direção de seu pote, ao mesmo tempo que age como se ele tivesse cometido um erro. Eles desejavam ver o bastardo em pânico morrer de imediato. Esses bastardos têm um sorriso maligno no rosto e esperam que algo infeliz aconteça. Mas os queixos caíram. Eles viram que ela poderia derrotar o lobo. Nosso mestre de cerimônias até censurou o guerreiro esqueleto por sua lentidão em matar monstros. Ela pode dizer-lhes que eles estão indo bem, para que os Ralphs possam continuar. Aqueles 3 homens se perguntaram como seu Jar Invocation poderia ser tão poderoso, o que os levou a pensar que seu Jar Rank era mais alto do que parecia. Assim, decidiram enviar uma horda de monstros contra seu Khan, planejando derrubá-lo enquanto ele estivesse distraído. O grande homem da família Ralph tenta esmagar a cabeça de seu Khan por trás, mas ele fica surpreso quando Harken se afasta. Nossos filhos sabem disso desde o início. Seu Khan fez o corte do tipo. O resto da família Ralph ficou surpreso. O Harken chamou o esqueleto. Está a tornar-se cruel. Então, o Harken e o esqueleto atacam simultaneamente. Os Ralphs entraram em pânico. Eles sabem que fizeram asneira. Em um instante, eles foram cortados. O guerreiro esqueleto está realmente progredindo, copiando os movimentos de seu dono. Um simples aperto de limão. Hakan disse a eles que ele conheceu bem esse tipo de bastardo, o tipo que esfaquearia alguém que confiava neles nas costas e levaria tudo o que eles tinham. Hakan admite que se fosse seu eu anterior, então a estratégia deles teria funcionado. O tipo pediu desculpas e negociou que lhe daria alguma coisa. Hakan respondeu, não, eu não confio mais nos outros. Então ele cortou o homem. O jogador Ralph morreu e até 8 relógios sem proprietário caíram. Vendo a quantidade, o furacão não pôde deixar de avaliar o quão louco esse bastardo é, mas como é esse o caso, ele planeja fazer bom uso, começando com as roupas. Enquanto isso, o esqueleto continuava chutando o ferimento do homem grande. Sangue respingou. Há sangue no esqueleto e parece assustador. Obriga o tanque de lã a fornecer algo para si mesmo. O furacão deu algo ao esqueleto e começou a reagir ao crânio quebrado do nosso menino guerreiro. Alguns segundos depois, seus olhos se iluminaram, levantou a espada e ficou ali confiante, completamente curado e pronto para lutar novamente. O esqueleto parece feliz. O furacão percebeu que gostava muito do seu equipamento. O furacão ensina que quando você joga, o exterior não importa, é o interior que importa. Hakan não parece credível ao posar em seu novo look. Se por acaso eu tivesse algumas roupas de coelho, teria também. O Hair Tulkan afirma que esses malditos relógios de guerra são realmente o grande prêmio. Ao vender o relógio de guerra de outro jogador, um item cai aleatoriamente de seu inventário. Qualquer coisa, desde itens raros com opções, como calças pretas de goblins, um item raro que aumenta 105 maná e inteligência. A espada, que além de conter a essência de uma árvore antiga, é um raro item que aumenta 10 pontos de maná. Há também livros de habilidades como maldições demoníacas e até dinheiro.
Huracan ficou feliz em ter acertado o jackpot e, graças a isso, ele foi capaz de fazer algo e mais rápido do que o esperado. Isso é uma máscara. A partir daí, Hakan irá documentar seus jogos, e é importante criar uma boa identidade para isso. Ele relembrou uma memória em que alguém lhe disse que a identidade não importava. Pensando nisso, Hakan se sente muito desconfortável. Ele falou com uma pessoa sobre usar uma máscara haha, porque isso os tornaria virais. Isso fez com que este cara nomeasse sua guilda Ha-Ho Mask. Hakan até pensou em ir com uma identidade completamente diferente. Mas, por causa da traição, ele não queria mais deixar os outros roubarem dele. Ele alterou a cor da máscara para uma tonalidade mais escura. Ele planeja usar isso para provar que está certo. Então o nosso rapaz colocou a sua máscara mais sinistra e partiu com o guerreiro esqueleto. Ainda na Montanha Kima, eles descobriram um portal. Ao entrar, chegaram à masmorra da caverna de Bima. O furacão sabia que o lobisomem azul havia aparecido naquela masmorra. Não é uma masmorra simples, mas como ele está melhor equipado agora, ele descobriu que funciona. O objetivo do Haircan é correr por 10 minutos. O cabelo pode acompanhar o esqueleto. Depois de algumas horas, a lata de cabelo estava em um caos, porque não havia monstros. Ele achava aquilo uma loucura, e se alguém já limpasse a masmorra, receberia uma mensagem que considerava um erro. Ele estava irritado com o comportamento excêntrico do esqueleto que estava cortando a parede, e então percebeu algo. Ele olhou para a parede e uma enorme entrada apareceu, e também havia uma atmosfera escura ao redor. O furacão acabou de descobrir a cópia instantânea, e ele pode escolher o estágio em que entrar. Agora ele sabe por que não há monstros. As masmorras instantâneas são masmorras descartáveis geradas aleatoriamente em outras masmorras. Quando eles aparecem, as masmorras normais ficam inativas, até que as masmorras instantâneas sejam limpas. Eles são mais difíceis em comparação com masmorras normais, mas também oferecem melhores recompensas. O problema é que eles podem limpar a masmorra ou morrer lá. Se Huracan fosse racional, ele sabia que deveria desistir, porque se ele morresse, ele não poderia jogar por 2 dias. Estava claro que a melhor decisão era abandonar a tarefa momentaneamente e realizar outras missões, mas com a fase adentrando, ele só precisava focar na limpeza. Assim que entrou, ele foi cegado por uma luz. Ele veio para uma arena. Ele acha que o ginásio é um pouco assustador. Ele quer saber o que vai acontecer. Um estrondo ensurdecedor ecoou, e um colossal monstro bípede com aparência de lobo emergiu de repente. É um lobisomem corrupto de nível desconhecido. O furacão não esperava que fosse corroído num lugar assim. Ele os atacou. O furacão gemeu de dor. O guerreiro esqueleto viu que o furacão não estava mais por perto. Isso irritou o esqueleto. O furacão deu uma risada. Então ele riu alto. Chamou a atenção do esqueleto. O furacão acabou tendo sorte ao encontrar-se. Os monstros corruptos estão ligados à missão principal. Ele disse ao esqueleto que se não o matarem, não haverá jantar. O furacão correu para o monstro. Os guerreiros esqueletos assumem uma postura de combate. O furacão usou a espada do crânio para saltar mais alto. Ele ataca de cima. O monstro notou. Ele impôs uma maldição. As mãos do furacão brilharam, liberando uma aura escura. Ele lançou um feitiço complexo e envolveu a espada totalmente. O monstro é pego de surpresa e, em um movimento rápido, seu pote o corta. O lobo nem percebeu que seu braço tinha sido cortado. O pote dela tem um pouso de super-herói. Depois de completar o ataque, a maldição demoníaca é ativada. O valor do atributo do alvo é reduzido em 10%. Ela pode comentar que a habilidade não é ruim, embora seja a primeira vez que ele usa. Isso irritou o monstro da corrupção. Enquanto entrava correndo, rugiu alto. O sistema informou que o lobisomem corrupto estava irritado. Todos os efeitos de estado são inválidos. Seu Jar comentou que, se fosse tão simples, não seria uma masmorra instantânea. Ele deixou um truque para mais tarde, mas decidiu experimentá-lo naquele momento. Ele estava segurando o relógio e falando sobre o slot como algum Power Ranger tentando se transformar. Seu corpo brilhava. A luz o envolveu até emitir faíscas deslumbrantes. Hakan então saiu. Ele agora está vestido com a armadura e está pronto para continuar a lutar.
Os slots são uma das características únicas dos Warlord. Quando os jogadores usam o slot, eles ganham poder temporariamente. Ele vem do mundo dos Senhores da Guerra e revela uma forma aprimorada. Esse formato varia de jogador para jogador, então é seguro dizer que será sua identidade única no jogo. E é por isso que a maioria dos usuários muitas vezes se refere ao chamado modo Ultimate. Agora, a forma definitiva do nosso rapaz parece um Green da Morte, adequado para a sua classe de necromantes. O lobisomem caído rugiu alto. Corre para o frasco dela. Ele tentou cortar o frasco dela com as garras, mas o frasco dela evitou. Ela continua a atacar, mas os frascos dela evitaram. O frasco dela caiu no joelho dele. O monstro o atacou, mas ele rapidamente se esquivou. Ele admite que o poder do monstro-chefe, a velocidade, tudo é esmagador. Huracan sabia que se ele atingiu 4 vezes, ou mesmo pelo menos 3 vezes, seria o fim dele. Ele carregou novamente, mas Huracan apenas sorriu. Ele lançou um poderoso contra-ataque e cortou a merda do lobo corrupto. Cortou o torso do monstro. Huracan comenta que esta é a parte interessante do jogo, mas ele fica surpreso quando o monstro lança um ataque que faz o chão esmagar. Huracan lembrou que o monstro estava em um estado de raiva. O Huracan parece muito feliz. Para lembrar o monstro do que havia esquecido, ele o chamou novamente. Então, nosso valente menino guerreiro esqueleto apareceu e, como seu mestre, cortou o braço do monstro cruel. O furacão então disse aos esqueletos que eles iriam fazer os movimentos que praticaram. O esqueleto assentiu. O monstro estava completamente perdido em um território desconhecido e hostil. O esqueleto e o furacão atacaram ao mesmo tempo, deixando várias marcas de faca no monstro. Foi gravemente ferido até que surgiu uma notificação de um furacão. O slot é aberto e posteriormente desativado. Considerando que era a primeira vez que eles tentaram essas manobras, Huracan achou que não era tão ruim assim. Momentos depois, um cartão apareceu. Isso indica que sua missão de conquistar os monstros ao redor das cavernas da Montanha Bima foi concluída. O guerreiro esqueleto derrotou um monstro muito poderoso. A habilidade de fragmentos de esqueletos de Huracan foi atualizada para o nível E. Ele também ganhou 20.856 moedas de ouro, um crânio de lobisomem e uma pele de lobisomem. Huracan comentou que as recompensas de instância são realmente generosas. Os esqueletos celebram com uma dança. Huracan também recebeu o colar do rastreador de corrupção. Aumenta os atributos relacionados à carreira em Brase 18. Também é um item vinculativo não negociável. O Huracan tem um novo título, o Rastreador da Corrupção. Ela ficou surpresa ao descobrir que era uma única crônica, embora não fosse negociável e mais avançada do que os itens únicos padrão. Então ele viu o título. O sistema informou que ele havia registrado 3 novos títulos. Um é o carro promissor, que aumenta a inteligência e a magia em 3%. Inicialmente, esse era o objetivo dela. Ele também ganhou o Heroic Challenger, aumentando sua resistência em Prairie 3. Huracan descobriu que a série Heroes também havia aparecido lá. Mas pensando melhor, eu poderia superar o nível sozinho. Então, o último título é o Rastreador Quebrado. Ele ficou surpreso ao ver, pois esse era o título introdutório do primeiro capítulo da missão principal contando corrupção. A missão principal é o enredo central que compõe os pilares do universo Warlord. Como as recompensas são extraordinárias, cada jogador quer se envolver de alguma forma. É o conteúdo emblemático dos Warlord. Em uma vida anterior de Huracan, ele mal entrou no capítulo 4, mas agora ele está desbloqueado. Isso o levou a pensar que não era apenas sorte. Ele sabe que acertou o jackpot. Ele cancelou imediatamente. Era anoitecer. Gerran assiste à última hora ao vivo. Alguém anunciou na tela que a Guilda Hydra entrou oficialmente no último capítulo da cena de corrupção do Conde. Eles pretendem concluir isso em 3 meses. Gerran suspendeu o vídeo. Ele pensou sobre isso e percebeu que estava errado ao vê-lo como um jackpot. Alguém já está no último capítulo do Conde Corrupto, por isso se ele pular agora não consegue nada. Ele acha que é um desperdício. Ele pensou em desistir da rodada e mirar para o próximo capítulo.
Então ele teve uma ideia. Talvez isso fosse realmente uma oportunidade para ele, pois todo mundo estava vendo com grande interesse a corrupção do conde. Esta é a primeira grande missão do Senhor da Guerra, que está prestes a ser purgada. Ele pensou no que aconteceria se um vídeo relacionado à corrupção do conde fosse tornado público. Nesse momento, essas opiniões serão loucas. O dinheiro deixou Ranji muito animado. Ele estava feliz por ter gravado seu jogo. Ele planeja editá-lo e enviá-lo diretamente para o WestTube. Ele sabia que a edição era a chave, por isso não podia deixar ninguém fazê-lo. Ele tinha alguém especial em seu coração, aquele que em sua vida anterior foi conhecido como Deus do Clipe, e aquele homem rapidamente recebeu sua mensagem. A cineasta Romani recebeu um pedido urgente para trabalhar na edição de seu novo vídeo. Ela duvida que um nível 15 poderia fazer um vídeo incrível a partir de uma masmorra. Ela julgou que era algum novato rico tentando se exibir nas redes sociais. Mas depois de assistir ao vídeo, ela se levantou. Ela diz que a encontrou. Ela tem algo a ver com sua musa. Romania é um editor de vídeo freelance. O apelido dela é Boca do Inferno. Agora é noite. Uma senhora rica é chamada de executiva em sua suíte de hotel. Seus subordinados responderam rapidamente ao seu chamado. Ela disse que um vídeo ligado à corrupção do conde acabou de ser carregado. Ela apresenta para seus subordinados e diz que é muito divertido, especialmente considerando um lobisomem caído de nível 15. O subordinado respondeu que sua equipe também verificou, porque o nível do lobisomem caído era muito baixo, e ele não pensou muito nisso. A mulher respondeu que gostou e que queria isso. Ela quer que ele o traga para ela. Essa mulher é Kai Sulian, que é a pessoa número 1 no mundo dos negócios e a sucessora do Thunder Group. O apelido de Senhor da Guerra dela é a Rainha do Trovão. Siri, a mesma pessoa que estragou nosso MC fora do jogo na vida anterior, e Jae-hyun verificou o celular dele. Ele ficou surpreso com o número de visualizações que seus vídeos receberam. Quando ele acabou de carregar ontem, já tinha 6.000 visualizações. Levou meses para ele entender tantos pontos de vista de vidas passadas. Ele reparou que outra coisa havia mudado. Romani estendeu a mão para ele primeiro. Normalmente, ela não entra em contato com os outros primeiro, porque ela deveria ser um personagem misterioso. Neste momento, nosso apresentador não sabe que Romani é uma menina, e é por isso que ele ainda se refere a ela como um menino. Romani enviou uma rosa de adesivo para Han Han, o que fez Han Han querer bloqueá-lo. Eles continuaram conversando. Romani perguntou quando obteria o próximo vídeo. Han Jae quer saber a mesma coisa. Ele estava perplexo sobre o que fazer para seu próximo vídeo, sabendo que não encontraria outro monstro como o lobo corrupto. Isso o fez pensar no que deveria fazer. Ele sabia que precisava de bater o ferro enquanto o ferro estava. Ele entrou no jogo. Enquanto isso, alguém está assistindo a um vídeo de seu pote de máscara Rahou. E esse é Matodorchev, que está impressionado com seus movimentos de pote. Não importa quantas vezes ele o veja. Matodorchev achou o Kanaki familiar. Perguntaram-lhe quem era, uma linda mulher ruiva. Ela se chama Yel. Matodorchev afirmou que estava falando do golpe da máscara Rahou. Ele compartilhou que esse cara tem sido um assunto quente ultimamente. Yel respondeu que Matodorchev estava olhando para ele tanto que seria estranho se o cara não parecesse familiar. Matodorchev percebeu que ela estava certa. Mas Matodorchev disse com entusiasmo que o jogo faz com que eles se sintam como se estivessem se movendo na vida real. Então um novato ficaria tímido com seus movimentos. Mas esse não é o caso de Rekan. Ele também ficou impressionado com como Rekan treinou sua chamada. Este é um nível diferente em comparação com outros necromantes. Matodorchev parece ser um fã ardoroso e enfático sobre Herekan. Ele se perguntou se Herekan aceitaria o duplo pedido. Yel disse para ele parar e sugeriu que ele voltasse para dentro, se ele estava apenas para tagarelar sobre assuntos inúteis. Eles estão online daqui a 5 minutos. Matodorchev piscou para Yel, dizendo a ela que ele sempre lhe apreciou. Yel disse a ele para fazer o bem na transmissão ao vivo. Isso porque mais de 200.000 pessoas compraram ingressos ao vivo apenas para assistir ao show de Matodorchev. O líder da equipe da Red Bull, também conhecido como Man, é o Senhor da Guerra, em 9º lugar.
Ele foi informado de que a porta de uma masmorra estava prestes a se abrir. A contagem regressiva começou. Matodorchev esperou, então ele sorriu e reuniu todos os seus membros. Ele gritou pronto para a batalha. No jogo do capítulo de Castelo Figos da Associação dos Raiders, Hurricane parece um zumbi quando pronuncia isso. O que ele procurava não estava lá. Quando descobriu que não havia tarefa, ele bateu à mesa. Ele esperava isso até certo ponto, mas ele não podia acreditar que realmente haveria 0 boas tarefas. Ele decidiu parar de fazer mais vídeos por enquanto. Em seguida, um homem se aproximou dele e o reconheceu como o aventureiro que limpou a caverna da prisão da Montanha Bima. Você pode identificá-lo aqui novamente, é o mesmo cara de antes. O homem se apresentou como Wada e deixou que o Pote falasse por ele aqui. Ele afirmou que ouviu falar de um mutante que poderia ser encontrado na caverna de Bima. O Herkan não se lembra de uma missão. Herkan mencionou que o olhar que ele recebeu do lobisomem foi muito peculiar. Horton espera que ele informe a Herkan sobre a boa chance de ter encontrado um monstro submetido à corrupção 1. Ele admite que eles ainda estão descobrindo suas identidades, mas está convencido de que seus poderes estão descontrolando monstros, e muitos já são vítimas. Por isso, a Associação dos Raiders ofereceu uma recompensa por eles. Herkan agarra a mão de Wada, expressando interesse em ajudar na captura do maligno bastardo. Herkan estava ciente de que era uma missão oculta. Wada responde que é muito cedo para Herkan, mas Herkan insiste que ele vai ficar bem. Hailey Khan estava tão confiante que Horton cedeu. Horton disse a Herkan que ele lhe daria uma chance com base em seu desempenho. Ele mencionou um homem chamado Assimbre no castelo de Bonsu, a leste do castelo de Figos. Isto chamou a atenção do nosso mestre de cerimônias e, aparentemente, aquele tipo poderá ensinar aqui. Ele recebeu os ensinamentos de Himbre. Sua missão é encontrar Assimbre e mostrar-lhe a carta de recomendação de Wada. A recompensa é o livro de habilidades aqui. Canis tremeu enquanto estava lá fora. Ele comemorou. Ele chamou a atenção dos transeuntes. Ele não podia acreditar que recebeu a tarefa de se tornar um aluno de Assimbre. Um dos 7 discípulos do arquimago Bo-Chan é o NPC Assimbre. Todos os magos querem conhecê-lo porque ele fornece o livro de habilidades mais raro. Em outras palavras, ele é um NPC muito importante. Huracan especulou que ele teve a oportunidade porque seu título de Nova Star se sobrepõe ao Pound Corrupto. Se ele fizer bem, ele nunca mais precisará se preocupar com qualquer material de vídeo. Mas então ele pensou em algo, e antes que ele pudesse fazer isso, ele teve que lidar com algo. Na floresta, o frasco dela estava localizado ali. Ele usou um fragmento de esqueleto. O crânio saiu. O guerreiro esqueleto foi convocado novamente, e o furacão disse que ele ainda não olhou para a recompensa de uma batalha. Ele planeja usar o crânio de lobisomem que não vendeu. O sistema perguntou se ele estava disposto a usar o crânio do lobisomem para fortalecer o guerreiro do esqueleto. Um crânio ocultou o outro crânio. O sistema indica que o guerreiro esqueleto obteve a característica de resiliência lobisomem Level 2. Herkan também está equipado com o colar do rastreador de corrupção. O efeito do colar do rastreador corrompido foi aplicado a Herkan, então ele ganhou base 18 em todos os atributos. Todos os atributos relacionados à profissão foram aumentados. Agora Herkan terminou os preparativos. Ele usou mais 2 fragmentos de esqueleto e os jogou no chão. Ambos emitiram uma luz resplandecente até finalmente moldar 2 novos guerreiros esqueletos. Alguns dos primeiros guerreiros esqueletos não podiam acreditar, algumas dúvidas. Fatchan informa os guerreiros esqueletos que os 3 vão lutar como uma unidade, então eles devem se dar bem um com o outro. O guerreiro esqueleto. Um ficou surpreso. O primeiro guerreiro esqueleto parecia desesperado, porque ele não queria isso. Mas aqui você pode não se importar. Ele estava apenas tentando lembrar quais eram os monstros da área. Momentos depois, um urso florestal de nível 25 os atacou. Era poderoso, mas o pote dela rapidamente evitou. Os nossos filhos nem sequer suam por estes monstros.
O urso da floresta a ataca com o outro braço. Shan grita como se estivesse com medo, mas ele realmente pretende agrícola o urso da floresta, e então um guerreiro esqueleto se junta à batalha. Antes que pudesse atacar o urso, as garras do urso o atingiram e o jogaram no chão. Huracan ficou irritado. Um ataque tão óbvio não terá efeito. Ele disse ao guerreiro esqueleto que precisava entrar pelo ponto cego. Chamou o próximo guerreiro esqueleto, que pulou pronto para atacar o urso, mas foi atingido da mesma maneira que antes. Hakan não conseguiu mais controlar seu temperamento porque os deixou entrar pelo ponto cego. Questionou por que essa pessoa repetia a ação da anterior. Estava chateado, mas alguém interveio chamando sua atenção. Este é o primeiro guerreiro esqueleto, aparecendo em uma postura chamativa. Hakan corou e tinha grandes esperanças nisso. Ele até o chamou de Skelly. E depois pulou. Parece muito sério. Hakan pensou que isso poderia ser apenas sua esperança, mas seu crânio voou para fora. Erkan não acreditava no que via. Em desespero, só pôde gritar alto, "Seus idiotas!" Depois pediu aos 3 homens que levantassem o crânio. Eles até se ajoelharam. De fato, é como uma punição. Eventualmente, Hakan lhes disse para colocar a cabeça de volta. Ele depois ensinou-os que quando um monstro é atacado, ele se volta para a direção da origem do ataque. Enquanto desenhava no chão, ele disse aos esqueletos que eles tinham que entrar pelo ponto cego. Ele perguntou o que aconteceria se eles entrassem correndo de onde o monstro estava olhando. Os 3 esqueletos parecem ignorantes. Huracan informou-lhes que não havia problema, pois apenas o faria ficar mais irritado. É algo ótimo aqui. Seu nível de habilidade subiu e ele agora consegue invocar 3 esqueletos, tudo graças ao efeito do colar do rastreador da corrupção. Mas o problema é que os 3 esqueletos não funcionam juntos. Todos eles compartilham tudo o que seu golpe ensinou a um deles antes, mas como eles não aprenderam a lutar juntos, eles não sabem como fazê-lo. Eles consumem 3 vezes mais mana, mas são piores do que antes. Aqui pode ser decidido adiar, dizendo que ele atingiu o nível 20 como desejava, mas então ele teve que pausar a produção de vídeos de batalha por um tempo. Ele diz aos esqueletos para se levantar porque eles vão treinar até chegarem ao castelo Incline Sioux. O furacão queria ser capaz de deixar a batalha para aqueles caras, enquanto ele sentou-se e relaxou, assim como um necromante deveria fazer. Ele percebeu que não podia evitar estar na vanguarda. Aqui Khan não demonstrou entusiasmo com isso, refletiu. O meu destino está amaldiçoado. Na Associação dos Raiders, a filial do Castelo de Bangsu, há uma multidão. Muitos jogadores estão esperando por alguma coisa aqui. Um homem caminhou em direção às escadas. E então, como os zombies, as pessoas ficam loucas. Assim que viram o homem sair, pegaram-no. As pessoas são muito agressivas e perguntam quais tarefas o cara recebeu. Aqui, você pode vê-lo e pensar em como eles se parecem com hienas. Ele esperava encontrar alguém assim em qualquer lugar. Eles nem se esforçam para trabalhar por conta própria, eles só querem extrair dos outros. Alguém se aproximou dele e perguntou sobre qualquer boa tarefa. Aqui, o Khan diz ao tipo para se afastar. O Khan tomou cuidado para que eles não o descobrissem na missão a Himbri. Ele deu uma carta de recomendação de Rotan. O guarda confirmou isso e o instruiu para subir ao 2º andar. Esses indivíduos estão visivelmente perturbados e alegaram que estavam participando de uma festa com ela, portanto, acham que deveriam ter permissão para entrar aqui sem restrições. Ele acha que isso é uma coisa boa porque é uma missão oculta. Ele viu a porta. Ele prevê com otimismo um relacionamento de longo prazo com Himbri. Ele ficou aterrorizado assim que abriu a porta porque estava tão bagunçada. Havia uma montanha de livros de habilidades no chão. Uma pessoa curiosa perguntou sobre a identidade dele. O tipo parecia abatido e hostil. Ele afirmou não se lembrar de nenhum compromisso naquele dia. É um Himbri, um NPC. Hakan ficou surpreso. Isso o fez se perguntar se a Simbri sempre teve esse caráter. Elkan se apresentou e deu uma carta de recomendação de Wada. A Himbri diz que Herkan parece um estagiário de magos, mas com esta carta, ele acha que Herkan é proficiente para seu nível.
Hakan simplesmente respondeu que ele simplesmente teve sorte de que a Simbre lhe deu a recompensa prometida. O cabelo pode receber livros de habilidades, armadura de osso e capacete louco aqui. Ken ficou surpreso ao receber 2. Esses livros parecem super raros. Ele estava prestes a agradecer, mas a Simbre já o mandou embora. O sistema mostra ao tanque de cabelo que os ensinamentos da missão de Assimbre foram concluídos. O cabelo pode entrar em pânico porque acaba tão rapidamente. Ele precisa de Assimbre para lhe dar a próxima missão. Ele não passou por isso apenas para adquirir algumas habilidades. Ele perseguiu Assimbre. Hakan prometeu-lhe que faria qualquer coisa. Então Assimbre, sem hesitar, agarrou sua mão firmemente. Qualquer coisa que você disser. Com uma expressão demoníaca e sombria no rosto, ele expressou sua gratidão a Hakan. Hakan foi encarregado da importante missão de ovos no ninho. Sua missão é tirar o ovo do ninho, mas ele não tem nenhuma recompensa. Ele não acredita que um Simbre o tenha apanhado. Ele pensou que tinha sido enganado. Enquanto isso, a multidão observou um homem armado caminhando pela rua. Esse homem chamou a atenção porque o equipamento era super caro. O homem chegou à associação. Este, sem dúvida, é o destino final dele, porque é precisamente lá que Radiomask está. Voltando ao nosso mestre de cerimônias, quando Hakan saiu, a porta bateu. Ele acabou de descobrir que é possível ser enganado por um NPC. Ele pensou que um Himbre daria pelo menos uma missão relacionada à missão principal. Agora ele está confuso com esta missão de ovo de Páscoa. Ele reclamou de não ter recebido recompensas. Ele pergunta se ele realmente precisa fazer isso. Alguém ouviu e perguntou o que era. O tipo espera que ela possa dizer que é uma busca. O frasco dela foi alarmado. Então a multidão pulou aqui depois de assumir que ele recebeu uma missão. O furacão esquece-se deles. Agora ele não sabe o que fazer. Ele quer saber se deveria matá-los. De repente, alguém ordenou que eles se movimentassem. Um cavaleiro aparece e afasta os homens do furacão. O cavaleiro perguntou ao furacão se ele tinha tempo, pois ele gostava que eles conversassem em um lugar tranquilo. O furacão não tem ideia de quem é esse tipo. O furacão gritou-lhe para se afastar. O cavaleiro disse-lhe para cooperar. Então o cavaleiro sussurrou no ouvido do furacão. Máscara Hey-Ho, pegar o cabelo pode ser pego de surpresa. Eles caminharam para um beco estreito. Você pode pedir desculpas por incomodá-lo aqui esta noite. Ele sabia que eles não podiam conversar confortavelmente quando alguém estava por perto. A noite tirou a máscara. O cabelo pode ser observado no equipamento deste tipo. Ele tem que ser pelo menos um hater. Mas Hakan não conseguiu recordá-lo da memória. Hakan quer saber quem ele é e como ele sabe quem ele é. Então o cara perguntou diretamente se ele era uma máscara haha. Hakan sabia que, neste caso, ele precisava fingir que não sabia. Então ele respondeu ao homem que perguntava sobre a identidade do mascarado do qual ele estava falando. O cara fica confuso. Então Hakan explica que ele o seguiu para fora porque o cara quer falar, e Hakan insiste que ele não sabe quem é a máscara Haho. O cara está confuso porque ele sente que Hakan acabou de receber uma missão de um NPC chamado Assimbre. Hakan pergunta ao homem quem ele é e por que ele compartilha informações com ele. Ele afirmou que ser arrastado para lá o deixava com raiva. Hakan riu do cara, dizendo que se ele quisesse lutar, ele deveria colocar sua conta na linha e matá-lo. Levantou o dedo médio para o tipo. Mesmo que ela não conheça o tipo, tudo o que ele precisa fazer é fingir que não. Ele aguarda o próximo movimento daqueles tipos. O cara estendeu a mão e fez uma profunda reverência. Ele admite que cometeu um erro aqui e o Khan foi apanhado de surpresa. Ele estendeu a mão e perguntou se o homem estava com medo. Então ele começou a se afastar, dizendo ao homem que ele só o deixou deslizar uma vez. Insultou o homem, chamando-o de pobre bastardo que desejava brigar. O cavaleiro o viu se afastar. Em seguida, uma pessoa emerge das sombras e indica que Hilkan não é a máscara de Harjo. Os cavaleiros asseguraram que a única certeza era a falta de habilidade de Hilkan. O cavaleiro disse que se alguém jogou Warlord por um tempo, essa pessoa saberá melhor para não estender acidentalmente os braços com o relógio de guerra. A mulher escondida nas sombras questionou se ainda precisavam observar a Simbre.
Ela disse que a missão do Conde Corrupto estava quase no fim. Mesmo que alguém descobre, não faz sentido. Os cavaleiros responderam que a missão Ovo no Ninho era a principal e evitar riscos era crucial. A mulher respondeu que estava de volta ao posto. O cavaleiro se afastou lentamente. O que eles desconhecem é que estão sendo observados pela janela. Era Huracan, e ficou surpreso ao descobrir que havia 2 deles. Ele pode ter certeza de que os 2 homens fazem parte de uma organização porque eles estão trabalhando juntos, mas ele sabe que, se eles vieram do Sinédrio regular, eles chegariam a um acordo depois de lhe dizer quem eles são. É por isso que ele está convencido de que não são apenas pessoas comuns que o testam assim. Ela ficou cautelosa sobre quem eram essas pessoas. Fora da cidade, vimos os guerreiros esqueletos treinando uns aos outros, enquanto nossos meninos estão perdidos em seus pensamentos. Ela sabia uma coisa, e isso era que havia mais para as economias que ele tinha. Ele acha que os tipos viram o vídeo dele e sabiam que a máscara de rádio iria receber uma missão de Hambry. Mas já que o deixaram ir tão fácil, talvez não se importem com a máscara de rádio. Seu mentiroso não tinha ideia do que era a missão, mas ele sabia que, se ele continuasse assim, ele definitivamente iria constantemente encontrá-los. Se ele quiser evitar o vídeo, ele não pode enviar o vídeo por um bom tempo. Isso o levou a questionar por que os loucos estão sempre arruinando sua vida. Ele reclamou que Jolien, por si só, já o tornou difícil de lidar com. Falando desta mãe gorda, ela acabou de sair do parque de jogos e a secretária do Jolien, a Suji, elogiou-a por fazer um bom trabalho. Ela perguntou sobre o vestibular da guilda. Jolien respondeu que eles eram todos lixo. Ela perguntou furiosamente por que nenhum deles era útil. Suji tinha medo dela. Siolian perguntou se havia alguma atualização sobre a máscara Rajô mencionada anteriormente. Suji se lembrou da pessoa que enviou o vídeo. Suji respondeu que talvez o homem tenha se juntado a outra guilda, pois ainda não respondeu. A expressão infeliz de Shu Liang era assustadora. Suji retirou o que ela disse e prometeu investigar novamente. Seu Leon disse a ela para voltar quando ela tinha certeza. Então Shu Leon perguntou ao presidente o que ele disse. Ela também começou a trocar de roupa na frente de Suji. Suji falou a ela que o presidente não comentou nada. Shu Leon disse que o presidente não disse nada porque os senhores da guerra fizeram um bom trabalho. Quando ela disse ao presidente para jogar o jogo pela primeira vez, o presidente forçou a tentar arranjar um casamento. Seu Leon conversou com Suji enquanto trocava de roupa. Suji corou ao ouvir. Ela adorava Seu Leon. Seu Leon ordenou-lhe obter um novo grupo de candidatos e reportá-la amanhã de manhã. Suji ficou pálida assim que percebeu isso, porque era muito rápido, mas ela nunca teve a oportunidade de reclamar porque São Leon já havia saído da sala. Suji afirmou que São Leão tinha um caráter tão ruim. Ao mesmo tempo, é possível visitar um lugar que ele não visitava há muito tempo. É o Pântano dos Lagartos. Um Simbre está atualmente no Castelo Bangsu, e é por isso que ele sabe que a missão deveria estar naquela área. Como a missão é encontrar um ovo, Hurricane pensa que deve ser um monstro do tipo pássaro, réptil ou inseto, e restringe o alcance para onde seu nível atual pode ir. O Pântano dos Lagartos é o único lugar onde ele faz com que os esqueletos se levantem. Ele disse que os monstros lá tinham um nível alto, então ele deveria usar as habilidades aprimoradas que ele aprendeu da última vez. É chamado de capacete louco, e para usá-lo, ele precisa ser gravado na cabeça do alvo e lançar um feitiço para ativá-lo. Ele pronunciou algumas palavras, ativando-a, e uma antiga letra apareceu na testa do esqueleto. O esqueleto brilhava vermelho brilhante. É muito legal. O esqueleto rugiu. Agora está emanando este cheiro vermelho e sinistro ao redor dela. Então, Malkan queria testar e disse ao esqueleto para atacá-lo. Na verdade, há uma nota especial abaixo da tela. Diz que a convocação corre o risco de perder a cabeça. O nosso filho quer testar os seus novos poderes, então ele ordena que o ataque. O esqueleto agiu sem hesitação. Seu pote ficou surpreso com irritação. Ele deu um soco nele e seu crânio voou para o céu. Houve um momento de silêncio em meio ao choque.
Ele estava irritado por esse esqueleto ter ousado gritar com ele. Também é um aviso para os outros dois. Herkan se perguntou se era algum tipo de inseto. Ele sabe que nada mudou, então isso o faz pensar que foi enganado por essa habilidade. Mas quando ele estava pensando, algo apareceu atrás dele. Múltiplos homens lagarto de nível 30 correram para o nosso MC. Mas aqui, em vez de entrar em pânico, Ken ficou feliz por o sujeito de teste ter chegado na hora certa. Ele marcou outro crânio, que aumenta os atributos de invocação com uma taxa de crescimento de 1,2. Huracan também ativou a armadura óssea. Ele equipa o invocador com armadura, e a armadura que pode ser invocada atualmente é a placa de peito. Os esqueletos parecem estar todos nivelados, e o feroz exército de esqueletos está pronto para lutar. Até o homem-lagarto ficou intimidado. Herkan bateu com força os dedos e fez os esqueletos correrem rapidamente para cima. Eles realmente parecem alguns mortos-vivos loucos. O esqueleto atacou o homem-lagarto. Um esqueleto até se escondeu atrás do homem-lagarto. E depois acabou com apenas um simples corte. Herkan foi informado de que o guerreiro esqueleto matou 3 homens-lagarto, o que lhe rendeu 864 pontos de experiência. Esses caras também se ajoelharam na frente de seus mestres depois de lutar aqui. Khan ficou feliz com isso. Então ele decidiu que na próxima semana eles iriam caçar monstros e caçar ovos, e se eles descobririam que não estavam na área da missão, eles iriam se mudar para outro lugar. Ele foi embora. Ele não sabia que havia uma mulher a observá-lo. A mulher lambeu os lábios. Seu nome é Lilia, e na sua opinião, ela é uma beleza tão deslumbrante quanto uma obra-prima. Ela quer ser humilde, mas ela também acha que é a verdade. Não importa o que ela faça, todo mundo gosta dela, e é por isso que a vida dela é tão fácil. E se ela se comporta como se tivesse algo errado, então seus escravos se avançam para ajudá-la. Ela estava de salto alto na floresta, perdeu o equilíbrio e caiu de cabeça para baixo em uma poça. Ela parece patética. Ela ficou irritada e queixou-se de odiar o lugar. Acontece que um de seus escravos a levou lá para ajudá-la a melhorar, mas o homem morreu imediatamente, então ela ficou presa lá. Os níveis de monstros são muito altos, tornando difícil se mover pela área. Ela procurou alguém que pudesse enganar e então ela viu que podia. Ela tem os olhos para um novo escravo. A vadia até rasgou as roupas para parecer um pouco sedutora. Pouco depois, ela ouviu alguém gritando ao longe. Lilia deliberadamente caiu no chão e pediu ajuda impotente. Ela tentou me convencer dizendo que machucou a perna gravemente por causa do horrível monstro. Ela pensou que aqui estaria sob a influência de uma senhora angustiada e que ele não poderia deixar de ajudá-la. Mas podemos simplesmente ir embora aqui. O queixo de Lilia caiu quando soube que ele iria embora assim. Uma beleza de topo como ela está ferida e pode ser ignorada aqui. Ela tentou chamá-lo. Pode-se pensar que ela é outra louca aqui. Lilia mordeu o lábio com raiva. Ela não podia acreditar que ele a ignorou. Hilkin permaneceu ali, observando o esqueleto engajado na luta. Ele suspirou. Ele acha que ela é irritante. Lilia não parava de chorar e se comporta de forma patética. Herkan a ignora porque ele não quer perder tempo, mas ela o segue o tempo todo. Se você está no jogo, pensava Herkan, então jogue o maldito jogo, seus bastardos desprezíveis. Os rostos dos membros do marido apareceram em sua mente. Herkan decidiu que seria mais rápido lidar diretamente com a mulher desagradável. Ele perguntou o que ela precisava. Lilia diz a ele que ela deixou cair a espada no pântano enquanto caçava, e ela pede ajuda para recuperá-la. O furacão disse-lhe que, assim que ela recuperar, é melhor ela se afastar. Lilia assegura-lhe que irá transmitir sua gratidão, mas no fundo, ela pensa que mordeu a isca dele. Ela expressa sua gratidão apontando para a cadela da espada, e Hacking diz que está tudo bem e lembra que ela prometeu se foder depois que ele recuperar a espada para ela. Hagen ordenou que os esqueletos os pegassem. O Skelly. Até ficou irritado por fazer esse tipo de missão. Lilia agradeceu a ele enquanto planejava alguma coisa atrás das costas. Ela sabia que, sem a convocação, um necromante não era nada.
Ela atacou a sua lata por trás. Ela desejava sua morte, mas nosso não tão simples MC virou-se, zombando-a por sua lentidão extrema. Lilia ficou surpresa. O furacão a pegou e a lançou para o céu. Lilia caiu no pântano. Quando apareceu, amaldiçoou-o. Ela o ameaçou dizendo que ele não iria escapar e que seus guarda-costas iriam aniquilá-lo imediatamente. O furacão riu dela e apontou atrás dela. Ela estava confusa com o que estava atrás dela. São aqueles homens lagartos. Eles atacaram-na. Rekan estava gritando com ela, e se ela ia ameaçá-lo, ela precisava fazer melhor. Ele zombou dela ao dizer que viu através dela desde o começo. Ele chamou-a de idiota. O Rekan está farto de ser enganado. Ele estava irritado com a perda de tempo. Ele disse a eles que iriam embora assim que verificasse o que estavam fazendo, enquanto o esqueleto fazia posturas estranhas para praticar seu charme. Aposto que tiveram a ideia da vadia Lilia. Ele bateu na cabeça deles e os repreendeu por aprender coisas estranhas. Quando Rekan soube do falecimento do jogador Lilia, um grande sorriso surgiu em seu rosto. Ele ficou feliz em saber que conseguiu pontos por isso. Ele não pensou nisso porque ele não o matou com as próprias mãos. Ele se lembrou da ameaça dela. Os meus guarda-costas podem destruir-te num instante. Ele gozou dela por depender de um guarda-costas. Ele aposta que pessoas como ela não têm guarda-costas. Pouco ele sabia que os fanáticos de Lilia estavam observando suas interações. Os simples hardcore começaram. Eles vão ser material de conspiração.